em nome do Senhor Jesus Cristo. Ouça agora a palavra do pastor, uma mensagem que pode mudar a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero te convidar, você abrir a sua Bíblia, o seu exemplar da Bíblia Sagrada aí. Um forte abraço para o nosso irmão presbítero José e a nossa irmã aí, a Alessandra, viu? Dia 22 tem uma vigília abençoada, a vigília Conectados com o Reino, lá no quilômetro 4 da estrada da Lagoinha. Aleluia, você pode estar participando conosco a partir das 11 horas da noite até 5 horas da manhã, de sábado para domingo, dia 22, 11 horas da noite, em nome do Senhor. Meia-noite começa e vamos até 5 horas da manhã com oração. O negócio nosso é orar, irmãos. Então você pode estar conosco lá, dia 22, em nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja esse Deus. Um forte abraço para a nossa irmã Juliana, a Juliana Rocha, né? Que Deus abençoe a nossa irmã Juliana ali do São Roque. A paz do Senhor, nossa irmã Juliana, em nome do Senhor Jesus Cristo, que está ouvindo aí a programação aí, Encontro com Deus. Louvado seja esse Deus maravilhoso. Você pegou a sua Bíblia aí, irmão? Eu quero que você abra a sua Bíblia aí em Cartas aos Romanos, né? Carta que o apóstolo Paulo endereçou à igreja em Roma, no seu capítulo 8, aleluia. Vou estar lendo alguns versículos aqui, em nome do Senhor Jesus Cristo. Uma nova vida debaixo da graça, segundo o Espírito de santidade e adoção, amém? Uma nova vida debaixo da graça, segundo o Espírito de santidade, porque o Espírito de Deus é santo. Santo é santo em toda maneira de viver. Seja santo assim como eu sou santo, diz a palavra de Deus, o apóstolo Paulo, né? A gente viver debaixo da graça, segundo o Espírito de santidade e de adoção, porque nós somos filhos de Deus por adoção, quando nós aceitamos a Cristo como o único suficiente Salvador da nossa vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. É a nossa irmã lá do Tigrão, tá morando no Tigrão agora? Ah, então tá bom. Nossa irmã Juliana está morando lá no bairro do Tigrão agora. Agora ela é uma cidadã tigronense, né? Em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a nossa irmã Juliana aí, que está aí no bairro do Tigrão. Irmão, falar em bairro do Tigrão, quinta-feira aí nós estamos voltando para o Tigrão aí com força total. A igreja Resgatando Vida está voltando para o Tigrão com força total, irmão. Nós estaremos fazendo um grande culto aí na casa da nossa irmã Selma, quinta-feira, às 19h30, um culto na casa da nossa irmã Selma. Estamos voltando para o Tigrão aí, vamos fazer uns cultos aí na rua, vamos fazer uns trabalhos aí na rua. Vai ser forte o que Deus vai fazer aí no bairro Tigrão. A igreja Resgatando Vida está voltando no bairro do Tigrão, em nome do Senhor Jesus. Então, quinta-feira agora, um grande culto na casa da nossa irmã Selma, aí no bairro do Tigrão, aqui na cidade de Aparecida. Satanás, toma cuidado aí que nós estamos voltando aí para o bairro do Tigrão, em nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja. Convide os irmãos aí, convida os irmãos para estar aí quinta-feira aí na casa da nossa irmã Selma, e vai estar aí, né? Nós estaremos aí adorando, glorificando, exaltando o nosso Deus maravilhoso, que vive e reina para todos sempre, em nome do Senhor. Estamos aí voltando com força total para o bairro do Tigrão, viu, irmão? Nós não vamos aí na ponte de pregação, na igreja onde o pastor Ivan está aí, não. Nós vamos fazer culto nos lares, e eu creio que Deus vai preparar um lugar para nós aí, amém? Louvado seja esse Deus. Vamos voltar aqui para a palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Diz assim a palavra, então, Carta, Epístola aos Romanos, capítulo 8.
Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Irmão, eu quero voltar um versículo acima, o versículo 25 do capítulo 27. Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, assim que eu mesmo com entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito, amém? Aleluia, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte, porque a vida do Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, uma nova vida em Cristo Jesus, tirou você da lei do pecado e da morte, porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enfermo pela carne, Deus enviou seu Filho em semelhança da carne, do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, pois os que são do segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, aleluia, para as coisas do Espírito. Então, irmão, a lei, ela não anulava o pecado, ela era uma sombra, ela era um tutor, irmão, aleluia. A lei não poderia anular o pecado, mas ela, aleluia, era um tutor, era uma sombra. Mas o Senhor Jesus, Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo, carne, aleluia, para morrer, padecer pelos nossos pecados, um homem carnal, mas sem pecado algum, aleluia, porque ele era o Filho, se fez homem, encarnado, nasceu de uma mulher, através da carne, sofreu, padeceu, morreu morte de cruz, para que todos os nossos pecados fossem lançados sobre ele, aleluia. E por isso que hoje somos em Cristo, somos uma nova criatura, aleluia. Por isso que a palavra do Senhor diz: não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Para aquele que entregou a vida em Cristo, não há mais condenação, porque você deixou de ser aleluia, deixou de ser um homem carnal para ser um homem espiritual. Você deixou a natureza carnal para ser espiritual, mesmo nesse corpo de carne, mas uma vida espiritual em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, porque não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne, inclina para as coisas da carne, irmãos, mas para os que estão segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. A partir do momento que você deixa ser carnal, espiritualmente, você começa a se inclinar para as coisas do Espírito, uma nova vida em Cristo Jesus, irmão, aleluia. Porquanto a inclinação da carne, porque a inclinação da carne, irmão, é inimizade contra Deus. Você que é carnal, aquele que está na carne, ele se torna inimigo do Senhor, irmão. Aquele que conhece a palavra, aceitou Jesus, mas anda na carne, ele é inimizade de Deus, é inimigo. O que é da carne, é carne, entende? As coisas da carne, entende? Então é inimigo de Deus. Mas o que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito, porque a inclinação da carne é morte. Vou ver aqui no versículo 7. Portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem é em verdade, e o pode ser. Portanto, que estão na carne não pode agradar a Deus. Porque quando você está na carne, irmão, você não tem como agradar a Deus. Ou você é espiritual, ou você é carnal. Você não agrada a Deus. E se Cristo está em vós, vamos aqui o 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós,
O corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o espírito vivifica por causa da justiça de Deus. E se o espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal, pelo seu espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viver segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estar de temor, mas recebeste o espírito de adoção de filho, pelo qual clamamos Abba Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Irmãos, então se nós somos espirituais, nascidos em Cristo, somos uma nova criatura em Cristo. Passamos a ser herdeiros de uma promessa e co-herdeiro com Cristo Jesus. Vamos tomar posse de uma herdade. E nós seremos glorificados, seremos com o nosso corpo totalmente glorificado, semelhante ao de Cristo Jesus. Louvado seja esse Deus maravilhoso, em nome de Jesus, aleluia. Porque os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos. Se você deixa ser guiado, trabalhado pelo Espírito de Deus, verdadeiramente você é filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O versículo 18 diz assim: porque para mim, tendo por certo que a aflição de tempo de presente não são comparados com a glória que nos há de ser revelada. Né, irmãos? Nós teremos a glória de Deus, será manifestada em nós. Aleluia. Nós que temos a esperança, nós que estamos passando por aflição, aleluia, temos a certeza, a aflição no presente momento, não são para comparar com a glória que há de nos ser revelada. A glorificação do Filho em nós, a edificação da igreja no corpo de Cristo, irmão. A glória que há de ser manifestada em nós, o nosso corpo totalmente glorificado. Por isso irmão, a justificação, a vida eterna, a santificação e a glorificação, irmão. Aleluia, a salvação nós recebemos através da fé em Cristo Jesus. Então nós já fomos justificados por Ele. A vida eterna, já houve justificação. Jesus, Ele se fez carne e encarnou no meio de nós, morreu, padeceu por nós, e nós fomos justificados. Somente para aquele que crê nele, nós somos justificados. Amém? Louvado. E assim nós temos que nos purificar, para que nós possamos ver o nosso, quando Jesus se manifestar, nós queremos também ser manifestado, nós precisamos purificar a nossa vida, né? Passar um processo de purificação, de santificação, porque sem a qual nós veremos o Senhor. É um processo, irmão. A santificação é um processo da nossa vida, para que nós possamos ser glorificados. A glorificação. O que é glorificação, irmão? É a manifestação do corpo de Cristo em nós. A estatura do varão perfeito, a plenitude de Cristo em nossas vidas. Como diz a palavra lá em João 3, né? Nós veremos, ainda não manifestou, Jesus ainda não se manifestou, né? Em nós. Aleluias, para que nós venhamos ver qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ainda há de se manifestar. O Filho de Deus ainda não se manifestou. E quando Ele se manifestar, nós veremos Ele realmente como Ele é, e assim também nós teremos glorificado semelhante a Ele. O nosso corpo totalmente glorificado. Então, irmãos, aleluia, a vida eterna, certo? A justificação, aleluia, que nós somos justificados através de Cristo. A santificação, sem a qual nós veremos o Senhor, e a glorificação. Amém? A edificação do corpo de Cristo em nós, para que nós possamos receber a herança, a herdade. Essa herdade que nós vamos herdar com Cristo, irmão. Aleluia. Não é a vida eterna, porque a vida eterna é de graça. Que nós vamos herdar, a promessa é que Jesus será exaltado aqui na terra. A exaltação do Filho do Homem aqui na terra. Jesus, Ele será exaltado quando Ele vai tomar posse da herdade. Nós, como igreja, que fomos edificados nele, aleluia, glorificados nele, tomaremos posse dessa herdade, porque a palavra diz que nós seremos co-herdeiro com Cristo.
certo? Se somos filhos, temos direito de uma herdade. E como nós somos filhos de Deus, somos também co-herdeiros com Cristo. Vamos reinar, tomar posse com Cristo. E Cristo será exaltado. E assim nós também seremos exaltados com Ele, porque nós fazemos parte do corpo de Cristo. O próprio Senhor fala que aquele que deixar a obra de Cristo ser trabalhado nele, ele vai ter o direito de sentar no trono e reinar sobre as nações. Assim como Cristo está sentado à direita do Pai, assim também nós, igreja, sentaremos à direita de Jesus e juntos, aleluia, tomaremos posse do ano milenar. A recompensa para aquele que persevera, para aquele que deixa Cristo ser trabalhado na vida dele, irmão. A vida eterna é mediante a fé, tá, irmãos? Jesus Cristo. Houve justificação? Sim. O que é justificação? Justificação é como se nós fomos justificados através da graça. Jesus foi lá, pagou o preço, a moeda em troca foi o sangue dele. Nós éramos escravos de Satanás, mas fomos resgatados, houve redenção, né? O resgate através da remissão, aleluia, através do sangue nós fomos resgatados, e hoje nós estamos em Cristo, somos aprisionados em Cristo, mas nós vamos herdar algo com Cristo, se nós deixarmos Cristo ser trabalhado. Se nós deixarmos o Espírito Santo trabalhar em nossa vida, irmão, nós vamos tomar posse. Aí fala sobre o galardão, a recompensa do reino, né? Serão provados, né? Como os talentos ali. Fala sobre ganhar, reinar. Fala sobre, aleluia, recompensas, irmão. Porque a salvação nós já alcançamos através da fé, que não vem de vós, é dom de Deus. Nós fomos justificados através de Cristo Jesus. Amém, irmãos? Aleluia. Não é por obras, não. Aleluia, a salvação é de graça, nós já recebemos ela, é só você permanecer firme nela, mas a recompensa, reinar, a glorificação, irmãos, aleluia, a igreja, alguns de nós fomos predestinados para a edificação do corpo, irmão, nem todos serão edificados no corpo de Cristo, pastor, nem todos, irmão, nem todos herdarão o reino, nem todos, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos para reinar. Só vão reinar, irmão, aqueles que deixar Cristo ser glorificado, ser edificado. Porque a palavra do Senhor diz que nós fazemos parte de um corpo, onde Cristo é a cabeça. É um ajuntamento, é eclésia, é ajuntamento de pessoas para a formação do corpo. A palavra diz que nós somos membros de um corpo. O Espírito, os dons são vários, mas o Espírito é o mesmo, irmão. É para edificação. É para moldar os santos, para edificação, para moldar os santos, preparar os santos para o ministério da obra, para a obra do ministério. Qual é o ministério? O ministério de Cristo. Qual é a obra, irmão? A edificação de Cristo, para a edificação do corpo de Cristo. Então eu e você, irmãos, fazemos parte de um corpo, somos membros desse corpo. E para que nós possamos tomar posse, aleluia, da herdade, irmão, só vai herdar o reino aquele que deixar Cristo ser transformado na vida dele. O crente carnal, ele não vai tomar posse do reino, irmão. Ele pode até receber a vida eterna. Sim, pastor, pode. Sabe por quê, irmão? A salvação é mediante a fé. O crente carnal, irmão, é aquele que está na igreja, está lá tudo, vai nos cultos, tudo, mas ainda é um crente imaturo. É um filho pequeno, não é um filho ruioso. Não é aquele que deixa ser guiado pelo Espírito Santo. Esse é um crente carnal, que não deixa ser guiado pelo Espírito Santo, como está aqui em Romanos 8,14, ó. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus, filhos maduros. Aqueles que não são guiados, não deixam ser guiado, é filhos imaturos, é quenos aí, técnicos, não é filho ruioso. Ele não deixou, aleluia, ser Cristo ter trabalhado, irmão, para amadurecimento. Esses não são crentes carnais, não são mais homens naturais, porque aceitaram Jesus, mas são os crentes carnais. Agora o crente espiritual, mas ele deixa Cristo ser trabalhado. A santificação, irmão, é dia após dia, cada dia nós temos trabalhado, irmãos. Então você precisa deixar ser trabalhado, aleluia, para que quando Jesus voltar, vamos lá em Epístola de João, eu amo essa passagem, irmão. Quando eu li essa Epístola de João, aqui fala que não é para ímpio, irmão. As cartas com o apóstolo Paulo, as cartas dos Hebreus, as cartas de João, as epístolas, irmãos,
elas não são para o mundo, ela é para a igreja. Para o mundo, irmão, é o evangelho de Jesus Cristo, o evangelho do arrependimento, da confissão de pecado. Esse é para o mundo, irmão, os evangelhos, os 4 evangelhos. Agora as cartas, irmãos, as cartas é para a igreja do Senhor, irmão. Aleluia. Entenda, irmão, que a carta é para a igreja. Aqui diz, irmão, que nós possamos, né? É 1 João, estou em preto aqui, irmão. 1 João capítulo 3. Diz assim, né? Está escrito aqui: amados, agora somos filhos de Deus. Filhos aqui, irmão, é filhos ruiosos, filhos maturos. E ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, o veremos. E qualquer que nele tenha essa esperança, purifica a si mesmo, como também ele é puro. A partir do momento que você deixa ser guiado pelo Espírito Santo, irmão, você se torna um filho ruioso. O que é guiado pelo Espírito Santo, irmão? É você passar por todas as aflições e estar confiante. É você deixar o Espírito Santo tomar conta da tua vida. É você deixar o Espírito Santo tirar, tocar, transformar a sua vida, irmão. Os frutos do Espírito e os frutos da carne. Os frutos do Espírito, irmão, quando você deixa ser guiado, aí você se torna um filho maturo. E aí ainda ele não se manifestou o que é para ser manifestado. Jesus ainda não se manifestou. Ele só será manifestado, seu corpo glorioso, irmão, quando ele voltar. E quando ele voltar, irmão, ele vai se manifestar e nós veremos ele como ele é, e também nós seremos semelhantes a ele. Por isso que o apóstolo João manda que a gente, se a gente tem essa esperança, irmão, que a gente continua nos purificando, para que sejamos puros como ele é. Porque sem santificação, irmão, jamais nós veremos o Senhor. Uma vida sem Cristo, você não vai ver ele, irmão. Aquele momento lá do arrebatamento da igreja, irmão, aleluia, no ganho do galardão ali, a recompensa, você vai ficar de lado, irmão. Enquanto aqueles receberão o galardão, né, que as suas obras não serão danificadas, porque serão obras de ouro e prata, esses sim entrarão no reino, e reinarão por Cristo por 1000 anos. Enquanto você não, suas obras foi queimada, sofreu danos como madeira e feno, você será lançado ali nas trevas exteriores, ali será tratado, por um tempo, onde haverá pranto e ranger de dentes. Não é o inferno, irmão, é uma cadeia, as trevas exteriores, ali você vai ser tratado por um tempo, até que o milênio passe, aleluia, depois que você foi tratado, você vai entrar na vida eterna. Enquanto a igreja reinou com Cristo, o propósito da igreja é primogenitura, eles são primogênitos. Esaú tinha direito das terras em dobro. O primogênito, irmão, ele tem direito do dobro das terras. E assim vai ser a igreja. Nós somos o primogênito dos mortos. Jesus é o primogênito dos mortos. Nós que cremos em Jesus fazemos parte dessa primogenitura. Então nós vamos ter o dobro, irmão. Nós vamos herdar. Esaú não herdou, sabe por quê, irmão? Ele vendeu o seu direito de primogenitura. Ele não herdou a terra prometida em dobro. Ele alcançou a vida eterna, sim, porque o seu pai Jacó abençoou, mas não como primogenitura. O direito das terras em dobro passou para quem? José. De José para os seus 2 filhos, Efraim e Manassés. Tiveram o dobro da terra. Assim somos nós, irmãos. Nós, igrejas, teremos o dobro, reinaremos terra e céu. Sabe, hoje é o reino, o governo da terra, certo? E é o governo celestial, não existe? O governo da terra são os homens que governam, os governadores, presidentes. E em cima, quem governa, irmão? Os principados e potestades, as hostes malignas. Então, tem os principados do maligno, do diabo, e tem os principados e potestades da parte de Deus, que são os anjos. Então a igreja, irmão, ela vai reinar. E
Enquanto Satanás e seus adeptos, seus anjos vão ser lançados no inferno por 1000 anos, a igreja vai reinar. Nós, como igreja, reinaremos céus e terra, irmão. O nosso governo será aqui na terra, irmão. Entendam isso, igreja. Você não vai morar no céu. Você vai passar no céu, na boda, do casamento, 7 anos, participando da festa, da boda do Cordeiro. Enquanto a terra vai ser tratada, a ira de Deus vai vir sobre a terra. Abre os 7 selos, as 7 trombetas, os 7, aleluia, as taças sendo derramadas, a ira de Deus, a terra será tratada. E no finalzinho da tribulação, irmão, Satanás vai ser aprisionado. Jesus virá, tomar posse da herdade, entrará o milênio, a igreja reinará com Jesus por 1000 anos. Somente aqueles que receberam a recompensa, que as suas obras foram provadas e não sofreram danos. Mas aqueles que foram como madeira, as obras serão provadas, queimadas, sofrerão dano, mas não perderá a vida eterna. Estarão lá no lugar, sendo tratados, sendo trabalhados, forjando Cristo por 1000 anos. Eles vão sofrer, vai vir prantos e ranger de dentes. Assim como Esaú chorou para o pai, para que o pai abençoasse ele também. Ele falou: eu te abençoo, mas não com o primogênito. Ele chorou. Assim também aqueles que não herdar o reino vão chorar, irmão, mas não vai perder a vida eterna, mas vai chorar e vai precisar ser trabalhado. E aí o que acontece? No final do milênio, Satanás será solto, vai tentar induzir Gog e Magog, o povo, e Jesus vai destruir totalmente Satanás, vai ser lançado Satanás, o inferno, todo no lago do enxofre, e ali será a destruição eterna. E aí sim Jesus vai entregar o reino, a coroa, para o dono, que é Deus. E aí haverá novos céus, nova terra. A cidade ataviada descerá, será implantada na terra. Vamos morar aqui. Jardim do Éden, o primeiro jardim lá. Então entenda, irmão. Entenda. E o mais importante de tudo isso, mas você reinar. Você já imaginou, irmão, você ser semelhante ao Senhor? É Bíblia, é palavra. Egoísta, está querendo ser? Não, irmão, é palavra. Nós veremos como Ele é e seremos semelhantes a Ele. Eu estou falando alguma coisa errada aqui, irmão? Hein? Olha aqui. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabendo que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. E qualquer que nele tem essa esperança, purifica a si mesmo, como também Ele é puro. Qualquer que comete pecado, também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanecer nele não peca. Qualquer que peca não o viu nem o conheceu. Quem comete pecado é do diabo. Irmão, essa palavra que quem comete pecado é para a igreja, porque a igreja conheceu a Jesus. O mundo ainda não conhece Jesus, irmão. Eles estão no pecado. Eles não conhecem a verdade ainda. Mas eu e você que conhecemos a verdade, continuamos no pecado, somos do diabo, irmão. É forte essa palavra. Então, as epístolas, irmão, elas foram escritas para as igrejas. Eu quero que você entenda. O Velho Testamento era o que estava oculto, parábolas, não tinha sido revelado ainda. O Velho Testamento foi revelado no Novo Testamento, nos 4 evangelhos, que revela Cristo, que revela o reino. Que para que você venha alcançar a vida eterna é necessário você entregar a sua vida para Jesus, confessar o seu pecado, se arrepender dele. Agora as epístolas, irmão, traz a revelação do reino para a igreja. A epístola não fala de salvação de vida eterna somente. Em Romanos do 1 ao 5 fala sobre a justificação para que está em Cristo, a justificação para a vida eterna. Que não é por força, não é por obras,
mas é pela fé em Cristo Jesus. E depois do 5 em diante fala sobre o pecado que nos afasta de Cristo, que não permite nós entrarmos no reino. Meu irmão, é forte que Deus tem revelado para nós. É forte. É tremendo. E Deus quer revelar para você. Deus quer revelar para você a palavra. Então o evangelho é isso, irmão. Os 4 evangelhos é para o mundo. Quando nós não conhecemos Jesus. Vinde a mim, todos estáis cansados e oprimidos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei, que o meu fardo é leve, o jugo é suave, né? Jesus é o caminho, Ele é a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por Cristo, apresentando Jesus como mediador, que vai levar você ao Pai, né? A salvação, a vida eterna. E as epístolas falam sobre reino. A epístola é para a igreja, é para aquele que está em Cristo Jesus. E o livro do Apocalipse, irmão, é as coisas que aconteceram, o livro das revelações, coisas que aconteceram no passado, coisas que estão acontecendo e coisas que vão acontecer. E quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem tem ouvido, ouça. Amém, irmão? Ouça a palavra de Deus. Irmão, não se apega em coisas que não vai edificar você em nada, irmão. Mas se fortaleça pela palavra de Deus. Eu gosto de uma palavra muito abençoada que está em Romanos também. Irmão, se você estudar a carta de Romanos, você vai aprender muito, a sua vida vai ser muito edificada. Romanos 12. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dado, digo a cada um dentre vós, que não saibais mais como convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um de nós. Não nos moldeis com o sistema desse mundo, mas deixai ser transformado pela renovação do vosso entendimento. Efésios, algo maravilhoso em Efésios também, irmãos. Aleluia! Deus está aqui, viu, irmão? E Ele está falando com você nessa manhã abençoada, um jeito mais suave. Mas o Senhor está falando com você. Amém? Diz assim, ó. E Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. O que é isso aqui? É a glorificação, irmão. É o aperfeiçoamento dos santos, para a edificação do corpo de Cristo, para que chegamos à estatura, à medida da estatura completa de Cristo, a varão perfeito, a glorificação, irmão. Entendeu o mistério, irmão, que Deus tem para mim e para você? É tremendo o que Deus tem para fazer. É tremendo, irmão. O pastor está ficando louco. Não, irmão. Sabe o que faz a gente realmente buscar, fazer a obra, deixar amar aquele que nos odeia, irmão? Sabe o que isso realmente faz a gente buscar isso, irmão? É a edificação, é para que o nosso corpo seja edificado em Cristo. É o reinar com Deus, é o reinar com Jesus Cristo. Amém? Louvado seja esse Deus maravilhoso. Se você aceitou Jesus, você levou uma vida indo para a igreja, não é um crente ativo na obra, aí é um crente ainda meio atribuladão, irmão, você não perde a vida eterna. Agora, se você quer conquistar reino,
Você quer reinar com Cristo. Você quer chegar à estatura do varão perfeito. É necessário você ter uma vida totalmente transformada. Deixar Cristo ser trabalhado na sua vida. Amém, irmãos? Talvez você não está entendendo. Mas Deus vai revelar mais ao teu coração. Amém? O propósito de Cristo, irmão. Você sabe qual era o propósito de Deus para mim e para você? Eu não vou cansar de falar que o propósito de Cristo, o propósito de Deus na minha vida, na tua vida, é glorificar o seu Filho Jesus Cristo em nós. É a edificação do corpo. Aleluias. Esse era o propósito. Esse era o propósito de Deus. É glorificar o seu Filho em nós. Foi para isso que Deus nos formou. Para que Jesus Cristo fosse edificado em nossa vida. Para que o corpo de Cristo fosse glorificado em nós. Foi para isso o plano perfeito de Deus, irmão, na minha vida, na sua vida, Jesus Cristo. Ele é o plano perfeito. Aleluia. E você venha tomar posse dessa palavra, em nome de Jesus. Toma posse, irmão. Toma posse, em nome de Jesus. Ele foi o plano perfeito. Aleluia. Jesus, Ele é o plano perfeito.